Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios pelo canal Net Cidade. E você pode e deve participar com a gente pelo nosso e-mail programa-novaordem@gmail.com ou então pela nossa página no Facebook. Eu tenho o prazer e a honra de receber agora o deputado federal Vanderlei Macris, aqui da cidade americana, que já está na vida pública há mais ou menos 40 anos. É isso, Vanderlei? É isso. Bem? Tudo bem, Magrão? Tranquilo? Grande prazer estar aqui com você nesse seu programa importante aqui pela NET, Nova Ordem, e dizer que para mim é uma alegria poder conversar mais uma vez com aqueles que acompanham a vida pública, que acompanham a política, que acompanham as ações de governo, onde a gente acaba de alguma forma representando na região. Bom, Nova Ordem, Macris, a gente realmente está batendo nessa nova ordem, que a sociedade está agora sob uma nova ordem, a sociedade tanto político como nos negócios, como na nossa sociedade, na parte política você sabe bem disso. Mas antes da gente chegar nessa parte, que vai ser logo mais, eu quero que você faça uma pequena retrospectiva. Quando eu era ainda jovenzinho, eu participei participei vendo, né, da sua eleição para deputado pela primeira vez. Mas antes disso, você já foi vereador pela cidade americana. Com quantos anos? Bem, eu fui vereador com 21 anos, né? Fui eleito num processo de mudança que a cidade pleiteava, uma vez que existiam aqui alguns grupos políticos que se revezavam no poder há 40 anos e nós, em algum momento, nos reunimos como jovens, que é um pouco o que acontece hoje, quer dizer, com aquela vontade de mudança que sempre existe nesse estímulo da juventude, a ideia de que a gente queria transformar a realidade da cidade. A Americana é uma cidade, portanto, dominada há 40 anos por algumas famílias e tal. E nós saímos num grupo de jovens disputando uma sublegenda de prefeito. Na época era o Ralph Biasi, candidato a prefeito da cidade, com 25 anos, engenheiro. Eu tinha 21 anos. Nessa mesma chapa nós constituímos um grupo. Eu fui candidato a vereador nesse movimento de articulação de mudança. O pessoal não dava muita confiança para a gente, um grupo de jovens e tal, deixa como eles sempre, aí, etc. E, na verdade, nós fomos nos articulando e acabamos, de alguma forma, elegendo o prefeito da cidade. Foi assim que começou minha vida política. Eu já vinha, antes dessa fase, no movimento estudantil, eu estudei no colégio local, onde pude participar do Grêmio Estudantil da cidade, do colégio, no Kennedy. E aí já tinha participação na vida estudantil, depois na universidade também participando do centro acadêmico, num momento de ditadura, onde a gente tinha muita dificuldade de apresentar nossas ideias e propostas, e ali a gente conseguiu construir um trabalho político que começou aí. E aí, como vereador da cidade, fui eleito e logo 2 anos depois, nosso grupo ganhou a prefeitura e fui apoiado pelo Ralph Biasi para ser deputado estadual, e nós conseguimos na região a eleição do deputado, pela primeira vez na cidade, a eleição de um deputado. E eu fui esse que foi eleito em 1974. Eu lembro dessa carreata que aconteceu na cidade americana. Você como deputado estadual? Exatamente. E o Ralph como deputado federal. Isso já foi uma fase depois, né? Uma fase depois da prefeitura. Primeiro fui eu eleito deputado estadual, ele fez o mandato de 4 anos e ficou 2 anos fora. E no segundo mandato eu disputei já com ele como deputado federal. E aí foram 3 mandatos dobradinha, né? Eu estadual e ele federal, onde fomos eleitos. Depois ele acabou sendo ministro e acabou realmente tendo uma vida pública bastante ativa, num período bastante razoável, e ali nós participamos. Eu continuei na atividade política e estou até hoje. A gente está tentando dar um pouco a nossa contribuição de experiência, né, na vida pública. E enquanto eu tiver mandato, eu vou manter a minha vida política dentro dessa lógica que sempre foi a minha participação em termos de atividade parlamentar. E hoje como deputado federal. Eu fui eleito depois 7 mandatos para deputado estadual. Cheguei a ser primeiro secretário, na época que o Montoro era governador de São Paulo. Depois eu fui líder da bancada. Depois do Montoro, já com o Mário Covas, fui presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, fui também líder da oposição na Assembleia e tive aí um movimento grande de participação na Assembleia. E agora já estou no segundo mandato de deputado federal. Essa
Essa é um pouco uma lógica muito rápida da minha, fazer da minha uma trajetória. pequena retrospectiva, né? Uma coisa que marcou bastante na minha época de jovem também, Vanderlei Macris, é a respeito dos embates que aconteciam em certa fase com o Paulo Maluf. O senhor lembra disso? Claro, muito. Eu fui um... Era interessante essa época. Eu fui eleito deputado estadual no segundo mandato meu, em 2000, bom, 98, quando Paulo Maluf foi eleito governador de São Paulo, eu fui líder da oposição, né? E ali fiz um trabalho de oposição muito forte, porque ele tinha um símbolo de participação, de corrupção muito forte no governo dele. E aí nós tivemos uma atividade muito intensa, né? Eu cheguei a processar ele pelo escândalo das rosas, muito conhecido na época. Então foi um embate muito pesado, né, meu e do governador Paulo Maluf. E hoje ele é deputado federal lá, né, em Brasília, mas naquele momento foi um momento de muita luta política. O mais importante nessa trajetória política minha, não só esses embates na luta contra a corrupção, que marcam um pouco a minha vida pública, mas também na atividade de representação regional, política regional. E, além disso, a participação, num determinado momento, na luta pela democracia. Eu tenho o privilégio de ter participado de movimentos sociais muito importantes no Brasil, onde fui, inclusive, um dos organizadores das passeatas quando nós lutamos pela retomada da democracia, quando íamos para as ruas, com 1 milhão de pessoas nas ruas. Não é? Era uma coisa muito forte. Não tínhamos internet, nem Facebook, não tinha nada disso. Era outra época. Nem telefone celular. A gente ia para a rua mesmo com a convicção de mudança. E fazíamos mudanças importantes. Por isso que eu acho que é importante esse movimento que nós temos no Brasil hoje. Mas naquele momento, quer dizer, lutando contra a ditadura, a gente queria eleição direta. Não tínhamos eleição direta nem para governador, nem para presidente, não tinha nada. Pelo contrário, a ditadura nos perseguia. Eu era um dos perseguidos pela ditadura. Eu tenho até hoje a minha ficha no DOPS, né, Departamento de Ordem Política e Social, registrado aqui, hoje já é museu, né? Mas naquela época meus movimentos na cidade, aqui na região, como deputado, como vereador, eram acompanhados pelos delegados de polícia da época, que eram informantes do Departamento de Ordem Política e Social, para saber, porque eu era do MDB ainda, era um partido de oposição ao governo, e ali a gente tinha uma luta política intensa. Depois os movimentos de direta já, onde a gente conseguiu efetivamente a democracia, a lei, a emenda Dante de Oliveira, que foi um marco importante na vida da democracia brasileira. Então eu lutei muito contra isso, contra a ditadura e pelo direito de expressão, não é? Eu tenho uma participação na história do Brasil que me orgulha muito, né, nessa luta pela democracia. Depois, no Fora Collor também, participei ativamente, quando a juventude, mais uma vez, num outro momento histórico do país, foi às ruas e derrubou um presidente da República. Quer dizer, a força das ruas é algo que realmente é admirável e a gente tem que estimular esse tipo de coisa e a juventude é que sempre protagoniza esses grandes movimentos. Eu participei deles todos até agora, não é? E estimulo a participação num momento como esse. Eu gostaria de saber a opinião do deputado a respeito desse descrédito. Teve uma pesquisa agora sobre o descrédito das instituições no Brasil. O que continua ainda no crédito, mas perdeu bastante, foram os bombeiros. Mas na última colocação estão os deputados. O senhor, como deputado, como é que o senhor se sente com essa pesquisa que foi feita? Olha, eu vejo que tem razão de ser, não é a troco de nada, que a população hoje rejeita o Congresso Nacional e vai às ruas hoje por conta de mudanças, não é? E por que vai às ruas por conta de mudanças? Porque nós tivemos, e aí eu vou fazer um pouco a relação com esses movimentos sociais que nós temos hoje aqui. Como é que eu vejo esses movimentos sociais no Brasil hoje? Foram 10 anos de cooptação das lideranças do nosso país. Foram governos do PT, Lula e depois Dilma, não é? Que tinham não um projeto de país, mas um projeto de poder. E o que é que aconteceu nesses 10 anos? Eles assumiram o governo, né, e simplesmente cooptaram as lideranças do país. Onde elas estavam? Nos sindicatos. Hoje as centrais sindicais, que recebem dinheiro público, recebem recursos de contribuição social, divididas e repartidas sem prestação de contas, as centrais sindicais que não recebiam, através de lei,
patrocinada por esse governo, não é? Hoje recebem dinheiro, e muito dinheiro, para poder para defender os seus interesses. O que acontece? Centrais sindicais, sindicatos, foram cooptados com dinheiro público. Os estudantes brasileiros, não é? Através da Uni, UBS, foram cooptados com dinheiro público, é dinheiro para construir sede da Uni, etc. e tal, lideranças, não é? Você vê, os parlamentares foram cooptados pelo governo, na base da articulação e da cooptação, distribuição de cargos no governo e tal. O que é que está acontecendo? Você tem hoje 420 deputados do governo, de vários, quase todos os partidos. Nós somos em 80 deputados da oposição. 80, simplesmente 80, contra 420, que pode mudar até a Constituição, se quiserem. Não é? Então, cooptados. É um parlamento hoje absolutamente atrelado ao governo. Cooptados efetivamente com dinheiro público. Você tem, por exemplo, as ONGs. Você tem o judiciário, não é? Moroso, que não bota na cadeia os mensaleiros que foram condenados, estão aí até agora, esperando. Quer dizer, a sociedade não se sente mais representada por ninguém da cúpula. E quando eu falo isso, falo parlamento brasileiro, partidos políticos, todos cooptados. A presidente Dilma tem 12 partidos ao lado dela. Nós somos em 3 partidos na oposição, né? Cooptados com dinheiro público, com verbas, etc., com nomeações. Então, a sociedade foi cooptada pelas suas lideranças. Só que eu sou, por exemplo, eu sou um estudante e vejo a minha Uni, né, que deveria estar lá defendendo melhores recursos para a educação, melhores condições de educação brasileira, menores taxas de pagamento da universidade e tal. Eles não defendem. Então, eu, estudante aqui, não estou me sentindo representado pelas minhas lideranças. Eu que sou operário, não me sinto representado pelo meu sindicato. Eu que sou cidadão, não me sinto representado pelo meu deputado. Eu que sou uma pessoa, um cidadão que paga imposto, não vejo as pessoas que praticam corrupção na cadeia. Quer dizer, o que é que aconteceu? Uma panela de pressão. Foram 10 anos de cooptação das lideranças, parlamento inclusive, isso que você levanta, não é? E a sociedade, num processo de panela de pressão, explodiu, e foram às ruas, e sem comando das lideranças dessas entidades que eu te falei. Então, o parlamento está dentro dessa mesma lógica. Os partidos e o parlamento não representam mais a vontade da sociedade. É por isso que está na situação como está. Agora, é claro que às vezes tem um pouco de exagero, porque botam todo mundo a farinha no mesmo saco, né? Então, a sociedade hoje não vê o parlamento mais como efetivamente representando a sociedade. Você tem aí um grupo de parlamentares, eu me alinho a muitos movimentos internos no parlamento, como, por exemplo, a questão do voto aberto. É uma excrescência você hoje se esconder atrás do voto secreto para julgar um parlamentar metido em corrupção. Veja a Jaqueline Roriz recentemente, pega com a boca na botija lá, a televisão toda filmando, ela recebeu dinheiro de propina. O que é que aconteceu? Foi condenada em todos os níveis. Chegou no parlamento, vamos caçar ou não vamos? Voto secreto. Foi absolvida, está lá, é deputada. Como é que a sociedade vê uma coisa como essa? Deputado, eu só peço um instante ao senhor, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre esse descrédito, vamos falar também sobre o mensalão. Quero falar um pouquinho sobre eleições do próximo ano, a deputado estadual, deputado federal, que é o seu caso também, esses movimentos sociais que vão ou não interferir nesse tipo de eleição que vão ser o ano que vem, a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com o deputado federal Vanderlei Macris aqui no nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pelo canal NET Cidade com o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Mais uma vez, convidando você participar aqui do nosso programa pelo nosso e-mail, programa novaordem@gmail.com, ou então pela nossa página no Facebook. Estou aqui com o deputado federal Vanderlei Macris, há mais de 40 anos na vida pública, exercendo o seu segundo mandato como deputado federal. Deputado, estávamos falando a respeito da falta de credibilidade. Mensalão, o senhor deu até o exemplo da Jaqueline Roriz. Vamos continuar daí. O senhor gosta a respeito de falar desses assuntos, porque coisas que estão no dia a dia, né? Eu acho importante. Veja, o processo de mudança é natural, eu entendo que ele tem que acontecer, de renovação, né? Eu entendo que o processo de participação da sociedade na vida política, por conta desses assuntos, dessas questões que eu te coloquei,
A sociedade hoje está mostrando, agora uma nova realidade, o Facebook que mobiliza a população. Eu só temo um pouco não ter muito, às vezes, um processo de utilização desses movimentos por entidades, hoje, entre aspas, se denominando anarquistas, não é, que vão para depredar patrimônio particular, público. Eu acho que isso não é bom, isso tem que separar um pouco. A sociedade está mobilizada, está descontente, a inflação está aumentando, o problema do déficit comercial brasileiro cada vez maior, o desemprego está aí na porta de entrada para a gente iniciar. Quer dizer, é um Brasil que ao longo do tempo foi desmontando a máquina pública, inchando com a companheirada, e o que está acontecendo? Qualquer empresa hoje estaria quebrando, não é? Então, nós estamos num processo difícil do Brasil, difícil. E a sociedade está percebendo isso, está indo às ruas, está protestando, porque quer mudanças, e especialmente na questão ética. A questão do mensalão, por exemplo, foi o auge, foi o momento mais importante de você detectar no país um processo de corrupção. O senhor acha que bastante interessante. Que esses envolvidos vão ser presos, deputado? Olha, eu gostaria que fossem, porque estão condenados. E se estão condenados é porque houve um processo de prova de anos e anos e anos, com a conclusão de ministros altamente experientes do ponto de vista da avaliação jurídica e das provas que existem no processo, estão condenados. Se estão condenados, tem que ir para a cadeia. Agora, o processo de decisão no Brasil na área jurídica é muito moroso, muito lento. Esse é um processo que tem que ser mudado também, não é? E as pessoas têm que pagar mais rapidamente pelos erros que cometem. E cada um é responsável pelos seus atos e tem que pagar o preço das ações que cometem. Magrão, eu sou político há muito tempo, tenho orgulho de representar a minha população, as pessoas que confiam no meu trabalho, não é? E faço a política com um P maiúsculo, eu faço a política com uma preocupação maior de espírito público, de trabalhar pelo meu mandato. Talvez o fato de eu ter muitos mandatos subsequentes, eu acho que tem alguma coisa a ver com o que eu faço. Eu acho que estou acertando nas minhas atitudes, porque senão não teria. A pessoa se eleger por uma vez razoável, a segunda. E outra, eu tenho um voto muito regionalizado, um voto muito local. As pessoas me conhecem, sabem da minha história, quer dizer, e sabem como eu atuo no meu mandato, não é? E as pessoas muitas vezes votam em mim porque se sentem representáveis. E eu estou presente sempre nas horas boas e nas horas difíceis da comunidade, da sociedade, da população que eu represento. Então, eu estou sempre presente. Quero estar presente, enquanto tiver mandato, estarei procurando representar a minha população. Agora, a justiça não efetivamente cumprir esse processo, que foi longo, não é, de condenação, e não estarem na cadeia ainda, isso é que deixa de maneira indignada as pessoas e a população. Daí eu acho que é mais um ingrediente desses movimentos que nós estamos vendo no país. Tá certo. Deputado, vamos trazer a coisa um pouco mais aqui para a nossa região, já que o senhor é um deputado aqui da nossa região, a respeito das melhorias que vem acontecendo por aqui, algumas promessas, entre aspas, né? O tal do corredor metropolitano, que é uma coisa bem antiga, ele vai acabar acontecendo e quando? Olha, eu acho que o mandato do parlamentar, e no caso o meu mandato, eu levo dentro de duas lógicas importantes. A primeira é representar os interesses de quem me elege, não é? Da população que me elege, das cidades que confiam o mandato a mim, porque para mim nada mais é do que uma procuração. Eu recebi uma procuração, como você vai no advogado, dá uma procuração para ele te defender no cartório, na justiça, eu recebi uma procuração do povo para defender os interesses dele. E a regionalização, como disse, do voto, as pessoas me conhecem, é aqui que eu volto a pedir voto, é aqui que eu atuo, etc. e tal, eu também tenho responsabilidades com essa região. E, portanto, estar fazendo a intermediação dos interesses da região junto aos orçamentos do governo do Estado, né, cujo governador Geraldo Alckmin é uma pessoa muito, muito próxima a mim, como foi o Montoro, o Mário Covas, como foi o José Serra, que são parceiros e companheiros meus ao longo desse tempo todo, defender os interesses da região aqui do ponto de vista de investimentos. Se eu fui eleito para que a população local e regional possam ver satisfeitos os seus problemas na luta que faço pelo orçamento do Estado, e agora acoplado com a eleição do Cauê Macris, que é meu filho, deputado estadual, a gente junta as forças agora para defender os interesses da região. Isso ajuda muito e muito.
Porque se você, o cobertor é muito curto sempre, o orçamento é sempre pequeno, não é? Se você não está lá o tempo inteiro para dizer, olha, esse pedaço aqui tem que ir para essa região, não sobra. Vai ficar para outro que vai brigar por isso e está representado. Por isso que é importante a cidade americana e da região ter deputados, como tem, né, vários, né, defenderam, tanto é que cresce e cada vez mais a gente vê a cidade num processo de qualidade de vida melhor. Então, o que é que acontece? Corredor metropolitano, um investimento de 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Começa onde e termina onde, exatamente, ele vem a primeira etapa já está pronta, é Campinas, Hortolândia e Sumaré. Sim. Agora a segunda etapa está em licitação e foram 150 milhões mais ou menos gastos na primeira etapa. E agora mais 140, quase 150 milhões na segunda etapa. Um pedaço da primeira etapa que está terminando e agora licitando a segunda etapa que é Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Então você vai ligar Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. Então isso vai atingir mais de 500 mil pessoas. Não é? Dando uma alternativa vai também transportar mais de 500 mil pessoas. Né? Porque a rodovia Anhanguera hoje é uma avenida. É uma avenida e muito perigosa e é melhor que você tire um pouco do fluxo, o movimento urbano, de transporte urbano de fora da rodovia. Então, esse é um projeto da maior importância. Na verdade, eu diria, é quase um metrô a céu aberto, né? Porque é corredor exclusivo de ônibus, é transporte de qualidade. Você liga essas cidades todas por um transporte coletivo de qualidade e rápido, porque é exclusivo para ônibus. Então, é um projeto que eu estou envolvido desde o início dele, já há alguns anos. É um projeto de muito investimento, né? São mais de 300 milhões de reais. E a gente está muito envolvido com ele, porque é um transporte público e transporte público de qualidade. Por isso que a gente está envolvido e a obra da segunda etapa aqui nessa região deve começar nos próximos meses. Quando o senhor fala em 300 milhões, realmente é muito dinheiro, mas quando a gente imagina que um campo de futebol fica 1 bilhão e alguma coisa, fica meio distante a importância de um e de outro. Pois né? Você vê, eu dei uma entrevista recentemente em Brasília falando um pouco sobre como é que chama, o estádio, né? A arena lá de Brasília. Sim. Que vai ser utilizada muito pouco. Quase nada, né? Mas era a previsão de 600 milhões de investimento lá. 600, né? É o dobro. Mais que dobrou. É o dobro. E é o dobro do corredor daqui. Não, 600 milhões era a previsão inicial. Sim. Ficou em 1 bilhão e 200 milhões. Imagina, dava para fazer 4 corredores metropolitanos que vai transportar 500 mil pessoas aqui durante todo o dia. Tá certo. Deputado, eu quero mais rapidinho agora, porque tem algumas perguntas, nosso tempo está curto. Aeroporto de Viracopos. Esse é outro problema sério que entendo que agora achamos o caminho. Por quê? Nós defendemos o tempo inteiro a questão da privatização. O PSDB, meu partido, sempre defendeu a privatização. Fernando Henrique, quando foi presidente, privatizou. Quer dizer, coisa que o Estado não tem que se meter, deixa a iniciativa privada fazer. Não é? Investimento, que se a iniciativa privada pode fazer e faz com competência e faz de maneira enxuta, com quem precisa, com o número de funcionários necessários, não é? Por que deixar na mão do Estado, que acaba inchando, vira um elefante branco, é só emprego, é só cabide de emprego e não funciona. Está aí a Infraero, um monte de problema pelo Brasil afora. Agora o governo do PT teve que voltar a reconhecer que a privatização é o melhor caminho. Está aí, a presidente Dilma privatizou 3 grandes aeroportos brasileiros. O primeiro foi Viracopos, Guarulhos e também o aeroporto de Viracopos, são 3. Poxa, foi o Rio de Janeiro ou de Brasília? Não, de Brasília. De Brasília, né? Brasília, Viracopos e o aeroporto de Guarulhos. Portanto, a iniciativa privada entrou e já começou a se movimentar e hoje está aí. Quer dizer, você tem já o Aeroporto Internacional de Campinas vai ser o maior aeroporto da América Latina, não é? Nós sempre defendemos isso, desde quando eu fui apresentador da proposta do apagão aéreo, da CPI do apagão, já há 7, 8 anos atrás, a gente já dizia, Viracopos precisa ser um instrumento importante e vai ser o maior aeroporto da América Latina. Você veja, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 14 milhões de passageiros por ano. No centro da cidade. Não pode ampliar mais, porque ali não tem jeito. Guarulhos está fazendo um segundo terminal agora e vai atender até 30 milhões de passageiros ano. O aeroporto de Viracopos vai atender 80 milhões de passageiros por ano na sua integral
realização do projeto executivo que eu conheço bem. Então, você veja, é um aeroporto fundamental para a nossa região, porque daqui para frente, transporte de carga e passageiro por avião vai ser a porta de entrada do investimento. Então, nós teremos bom desenvolvimento aqui, qualidade de vida melhor, porque temos condições. Uma boa rodovia cortada aqui pela região. Em Anguera, Bandeirantes, você tem Adão Pedro, quer dizer, você tem acesso muito fácil e com um aeroporto desse, nós não temos dúvida. Aqui vai ser o grande boom de desenvolvimento do Brasil. Aqui está, na nossa região, a presença de um desenvolvimento fantástico. Esse desenvolvimento traz mais emprego, qualidade de vida para as pessoas, que é um pouco o objetivo de todo o governo. Bom, deputado, pretensões políticas. O senhor é candidato a deputado federal no próximo ano? Sou candidato a deputado federal no próximo ano e vou trabalhar dentro dessa mesma lógica que eu sempre fiz. Ou seja, as pessoas que me conhecem na região, aqui é um centro urbano muito populoso, não é? Tenho muito a falar sobre o que fiz esse tempo todo. As pessoas me julgam porque sabem que eu estou aqui, que é aqui que eu trabalho, é aqui que eu volto, que é um pouco que a gente defende na questão do voto distrital. Eu sou um defensor do voto distrital no Congresso Nacional. Eu acho que isso aproxima mais a população do seu representante. Quem quiser me acha aqui, sabe onde eu moro, tenho 40 anos no mesmo endereço. Quer dizer, então, as pessoas têm uma afinidade grande e conhecem meu trabalho. Eu presto contas desse trabalho e a população a cada 4 anos julga se esse trabalho ou não. Nesses últimos 10 mandatos eu tenho sido julgado positivamente. Eu espero continuar sendo julgado positivamente. É claro, esse processo de mudança é muito importante, de renovação, tudo isso eu defendo. Mas um pouco de experiência também sempre é bom a gente poder estar. Caso contrário, nós vamos tocar a vida. De qualquer maneira, o que eu tenho a dizer é que tenho a consciência do dever cumprido sempre com o meu mandato, porque eu me dedico a ele, né, e presto contas daquilo que faço. O senhor gostaria de ser prefeito da cidade americana algum dia? Isso vai ficar muito para frente ainda. Nós temos que passar essa fase como desejo agora. próprio, assim, tipo um... Olha, não vou dizer que dessa água não beberei nunca, né, porque isso seria muito orgulho para mim, lógico. A Prefeitura de Americana. Mas eu tenho aí esse projeto de deputado federal. Acho que posso dar uma contribuição agora importante, mais um pouco a minha experiência, esse tempo que tenho de atividade, sabendo o caminho das pedras para poder defender os interesses nossos da região aqui. Mas isso vai ficar mais para frente. Agora eu estou me preparando para disputar o mandato de deputado federal. O Cauê, meu filho, vai ser candidato a deputado estadual à reeleição. E nós queremos construir um pouco mais de continuar com a dobradinha. De trabalho para a região. Temos muito a fazer ainda. E eu entendo que para a região é muito importante a gente ter representação política. Deputado, obrigado pela participação. Muito contente pela sua visita. E eu sei que no seu passado não tão distante você tocava um instrumento, aquela coisa toda, mas eu não vou chegar nesse ponto, o senhor não vai fazer um show pra gente ainda. Mas eu gostaria que o senhor pedisse uma música que o senhor gosta, uma música que lembra, sempre no final aqui das nossas entrevistas, a gente chama o nosso convidado para pedir uma música que marcou a sua vida, por exemplo. Música que marcou minha vida. Eu tenho uma paixão especial pelo Frank Sinatra, né? The Voice? Já foi, mas adoro a voz do Frank Sinatra, acho que é uma pessoa que marcou época, Ele foi um excelente ator, foi um excelente cantor. Eu tenho muita admiração por ele, pela história dele. Então, My Way é uma música que me fala muito de perto, né? Fala muito da minha geração. Então, apesar de Beatles ser uma coisa que gosto muito da minha geração, mas My Way de Frank Sinatra é uma música que eu admiro muito. Deputado, mais uma vez, obrigado pela participação, sucesso. E a gente volta a conversar futuramente, ok? Muito obrigado, Magrão, a você e pela paciência dos nossos telespectadores. E que estaremos sempre prontos aí para poder responder e prestar contas do nosso trabalho, que essa é a missão do Parlamento. Tá certo. Bom, pessoal, estamos indo embora, voltando logo mais com mais uma edição aqui do nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios pelo canal Net Cidade. Much more than this, I did it my